mistura de prazer e controle, né? Hoje a gente vai estar aqui explorando a personalidade obsessiva, que tem um caráter de analidade, ou que a gente poderia chamar de caráter anal. Sim, se você é aquela pessoa que gosta de controlar, que às vezes tem aqueles ciúmes compulsivos, né, que é controlar, que é estar sempre dando a última palavra, mas ao mesmo tempo tendo esse controle no gozo de si e no gozo do outro, esse vídeo pode ser um vídeo esclarecedor para você. Fique até o final para você poder entender que existe uma dinâmica e que dentro dessa dinâmica a gente pode ajudá-lo, né, a compreender a sua personalidade obsessiva, que tem uma fixação anal, e em cima disso traçar um plano de cuidados para que você consiga usufruir do prazer na sua plenitude. Porque quando a gente tem aqui uma personalidade, que é uma personalidade que vai para o caráter mais anal, que ficou fixada nessa fase, a tendência desse comportamento obsessivo, que pode ser compulsivo também, é, no fundo, ter um controle sobre o prazer, né, ter um controle, quase que o prazer controla o sujeito e o sujeito controla o prazer, né, Tostines, mas ao mesmo tempo há uma dinâmica dessa personalidade obsessiva que busca controlar tudo e a todos, ela eclode no modo de ser dessa pessoa. E hoje a gente vai entender aqui, né, como descrito pelo Freud, que sim, a formação dessa personalidade, ela começa na fase, né, do psicodesenvolvimento, desde lá os 18 meses de idade até 3 anos de idade, onde aqui há, né, objetos simbólicos desse controle esfincteriano, para a gente não confundir, né, com aquela personalidade mais masoquista, que pode sim estar casado aqui com uma certa analidade, né, com esse caráter anal, né? Esse caráter anal tem muito a ver, sim, com a personalidade, com a característica, né, do caráter masoquista, que foi se dado o nome, mas olha, Freud já fala sobre isso junto com Abraham, que trouxe essa questão com mais veemência, de que o caráter anal, né, sejam das pessoas retentivas anais, ou seja das pessoas mais expulsivas, elas têm toda uma características dos traços de personalidade que vai para uma ordem obsessiva. Isso a gente observa no comportamento, como aquela pessoa que gosta de limpar demais, que tem uma certa rigidez, que tem uma coisa do controle, né, esfincterianos, e esses controles esfincterianos, eles vão eclodindo, né, na personalidade da pessoa, em tudo, e vai se misturando, né? Então essa mistura de prazer e controle acaba criando uma dinâmica de formação de como esse sujeito experimenta o mundo. E esse sujeito vai vivenciando isso em todos os departamentos da vida. E muitas vezes, né, quando você tem essa coisa muito de querer controlar, você acaba ficando preso dentro de uma prisão mental, porque você, de alguma maneira, você quer controlar o outro, você quer controlar o gozo do outro, e no momento que você quer controlar tudo e a todos, para você controlar a si mesmo, para que esse seu controle lhe gere algum prazer, esse vício, né, que fica quase num ciclo compulsório, faz com que você também não usufrua do prazer na sua plenitude. Por quê? Quando você tem um caráter mais anal, frequentemente ele está associado a uma personalidade que vai te pôr nessa obsessão, que vai te colocar ali naquela coisa de, às vezes, do perfeccionismo, tanto que quando a gente escuta em entrevista, a pessoa é super meu único defeito é ser perfeccionista. A gente, psicanalista, escuta isso como defeito mesmo. Porque quando você tem essa coisa do perfeccionismo que é
patológico, nesse sentido obsessivo, você é uma pessoa que está dentro dessa dinâmica, né, da analidade. Ah, isso é um defeito? Passa a ser um defeito, não é um defeito, né, gente? Mas isso faz parte do psicodesenvolvimento sexual do indivíduo. Mas quando isso toma, né, a frente das questões em outros departamentos da vida, a pessoa passa a exalar isso, exalar querer controlar o outro, exalar querer controlar a situação, a ser aquela pessoa retentiva, no sentido de retentivo não só positivo, porque o retentivo são pessoas extremamente inteligentes, elas retêm, guardam a coisa e às vezes para poder compartilhar, para poder liberar esse prazer, tem uma certa dificuldade. E é justamente nessa dificuldade, nessa dinâmica obsessiva, que a gente trata as questões e tenta proporcionar, né, no processo psicoterapêutico, essa troca para poder oferecer um certo conforto, né, para tirar um pouco dessa barreira, dessa imprevisibilidade que às vezes a vida tem e o sujeito quer ali controlar, e o sujeito quer ali controlar o imprevisível, controlar o pensamento. Existe aqui uma questão até de uma certa ordem mágica de que quando se controla o pensamento, se controla as ações, há algo do aspecto da vida que fica praticamente quase num processo dereísta, né, endeusado, de que se eu consigo controlar aquilo, aquele outro evento não vai acontecer, que são os comportamentos que focam mais aquele pensamento obsessivo. Se eu pular 3 casinhas, lá, minha mãe não morre. Se eu pular isso aqui, tipo, e aí fica com essa coisa, né, do controle, especialmente dessa coisa que fica totalmente num aspecto, né, meticulosamente planejado, tudo agendado, tudo gerenciado, tudo ali para poder não confrontar o pânico da imprevisibilidade. E quando a gente não liga com esse, não lida, né? Não liga. Quando a gente não lida com essas questões, atos, né, falhos, olha, quando a gente não lida, quando a gente não trabalha esses departamentos, algo da gente, né, permanece precisando de uma liberação. E essa liberação, quando ela não acontece, quando ela fica no âmbito completamente ali aficionado, ela cai e ela vem, né, dessa sexualidade, dessa construção dessa sexualidade num aspecto do controle que está realmente relacionado às fixações anais, o processo obsessivo compulsivo das próprias sexualidade que restringe e ora eu seguro, ora eu libero, ora eu tô aqui retentivo com um cocô, ora eu solto. Isso vai regulando e às vezes vai reprimindo instâncias que precisariam justamente dessa coisa da espontaneidade. E a espontaneidade que vem dessa coisa mais solta, que vem dessa coisa que flui, não no sentido fluídico, né? Que também, se a gente deixar a coisa muito fluídica no sentido de que se eu tenho uma personalidade obsessiva, mais anal, e que também precisa de um certo domínio, e que às vezes esse domínio não aconteceu ali, como no outro vídeo que eu coloco, no âmbito do superego, aí eu posso ter alguém que é um sujeito pulsional. E esse sujeito pulsional, ele vai ser regulado pelos seus impulsos sexuais mais desenfreados, necessidade de realização. O oposto, por exemplo, quando a gente tem uma personalidade que precisa de certos rituais, que precisa aqui de um controle, que precisa dessa coisa muito mais ritualística, que tem muito mais a ver com a personalidade anal, que tem muito mais a ver aqui com a personalidade de controlar as próprias situações da vida, os imprevistos e coisa e tal.
como se isso fosse possível, né? Como se fosse possível controlar o Thanatos, que é uma coisa que acontece sem o nosso controle, né? A gente tem um controle até a página 2 da vida e depois a gente não tem esse controle, a gente não consegue controlar a vida e a morte, mas a ilusão, eu diria que o dadaísmo que é construído, né, essa ideia, esse pensamento mágico que é construído em cima dos processos obsessivos, ele na verdade oferece uma sensação de prazer e segurança para o controlador. Porém, ao mesmo tempo, ele transforma esse controle numa prisão. Há uma rigidez, uma necessidade constante, né, de ordem, de manter tudo ali meticulosamente organizado, e quando uma coisa foge, né, do controle, a sexualidade particular desse indivíduo, há aqui algo que liga um conflito, e esse conflito interno busca apaziguar, liberando um certo prazer que não é um prazer totalmente espontâneo, é um prazer que está relacionado ao controle, é um prazer que está relacionado a situações ameaçadoras do próprio inconsciente, e essas situações ameaçadoras do próprio inconsciente, ela faz uma ponte de fixação na fase anal, e isso faz com que o desejo do sujeito, de alguma maneira, cause nele umas certas aversões ao próprio desejo. E esse desejo não movimenta, esse desejo que aparentemente parece que se resolve na coisa da analidade, ele passa aqui por marcas muito rígidas, né, de culpa, do próprio desejo, às vezes está na própria analidade. É quando a gente vê aqui as fobias, as homofobias, aqui é onde a gente vê aquele cara, né, que nitidamente bate no bicha, mas na verdade queria que o bicha, né, completasse o desejo que ele reprimiu da própria analidade. Então aqui a gente vê um movimento que é aquele movimento da aversão, esse movimento da fobia se movimentando nesse mesmo lugar onde talvez um sujeito da analidade, aqui do caráter anal, e o outro que reprimiu arduamente, eles entram em conflitos, e esses conflitos têm muito mais a ver com o desejo, e esse desejo que tá ali numa personalidade mais obsessiva, compulsiva, né? Porque eu preciso bater no outro para que o outro, na verdade, cale a dor que a minha personalidade fundamental, anal, não pode completar na ordem da realidade. Então aqui há uma ameaça, né, nessa flexibilização do próprio desejo. Então aqui há um prazer grande, né, do controle, eu vou controlar o outro, eu bato no outro, porque o outro tá dando o fiofó, e esse fiofó aqui, na verdade, não podia estar liberado, então eu preciso ser o pitbull, eu preciso combater nas mulheres, eu preciso fazer coisas para que o meu desejo reprimido, né, algo que estabeleça em mim uma certa culpa, uma certa aversão com as coisas, né, que tem a ver aqui com a analidade, que às vezes essa aversão tem muito mais a ver com uma personalidade que passou por uma castração simbólica muito grande na fase anal, e essa castração simbólica, ao invés de fazer uma ponte, né, de escape, fez uma ponte de fixação na aversão, que aí é onde você vê as violências acontecendo quando alguém tem processo de analidade ou um caráter anal mais solto versus alguém que tem um caráter anal nitidamente, mas um caráter anal totalmente aprisionado,
né? E aprisionado no sentido de controle, né? Esse sujeito tem ali uma fixação, ou a gente coloca aqui que são aquelas pessoas retentivas anais, e elas retêm a ponto de que o outro que é diferente, ou que na verdade é igual, né? Mas com manifestações diferentes da própria sexualidade, da espontaneidade, da liberdade, e o outro ataca justamente porque há aqui um autoconhecimento que não é fácil um do outro perante as questões, né, sejam eles de ego, sejam questões mais profundas relacionadas ao medo de perder o controle e lidar com a vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade aqui em experimentar, né, as amarras e da rigidez, ou mesmo experimentar as amarras da fluidez e do prazer, traz para o sujeito uma experiência que é humana, que é diversificada, mas é, na verdade, algo que atravessa o sujeito dentro das suas questões, que são questões de equilíbrio, né? E esse equilíbrio que pode vir com uma raiz muito rígida na analidade, ou que pode vir com uma certa fluidez da sexualidade, porque essa sexualidade pode experimentar o que é diverso, pode experimentar o que não é culposo, pode fluir, e isso trazer aqui para a experiência do prazer essa mistura entre prazer e controle. Se eu tenho uma fixação no prazer e no controle, eu adoro controlar se o outro, por exemplo, tá na rede social, adoro controlar se o outro tá fazendo alguma coisa ali que eu não sei. Eu adoro, na verdade, controlar as coisas minhas e do outro, e eu faço isso, já virou um prazer. Existe aqui um gozo. Quando a gente fala mistura, existe um gozo dolorido, né? Quando você, por exemplo, é um sujeito controlador, porque assim, já controlar as próprias questões, o próprio desejo, o próprio ímpeto, né? Do próprio gozo de si já é uma grande questão, né? Quando você consegue, porque o gozo ele pode ser muito dolorido, né? Você pode ter um gozo, por exemplo, numa dor, que pode ser uma dor psicológica, que pode ser uma dor física, mas que pode ser uma dor do gozo alheio, o mais gozar, ele pode ser complicado. Descobrir qual é o seu campo de gozo pode ser uma coisa realmente dolorida, né? Onde há aqui uma necessidade de um controle, mas ao mesmo tempo há um prazer. Então essa mistura, essa mescla, né, de prazer e dor, elas são típicas da analidade, porque sim, quando você expele, dói, pode doer, ou quando você retém, pode doer também. Isso vai gerando no psiquismo, né, essa coisa do controle, essa coisa do sadismo anal, né, o sádico anal, o sujeito que tem um gozo no controle de si, dos seus esfíncteres, e tem um gozo no controle do outro, quase que, né, pensando as dinâmicas da toxicidade, tanto no controle de si quanto no controle do outro, as relações tóxicas. Por que tóxico, né? Porque você reter o seu cocô por muito tempo não é uma coisa positiva, né? Os fecalomas estão aí para falar, né, e para poder situar a gente na coisa que tá da ordem do patológico, que tá da ordem do fisiologicamente não saudável. Quando a gente trata aqui na análise, quando a gente trata aqui no consultório os sujeitos que tem essa liga muito rígida de querer controlar o outro, vigiar o outro, colocar detetive, colocar hackers atrás da pessoa, colocar haters, ficar atrás da pessoa desenfreadamente, tentando controlar a situação, fazendo situações externas para poder fazer
controle do outro, quase que numa certa manipulação, que são as personalidades da manipulação mesmo. Aquelas pessoas que manipulam os outros, elas têm uma personalidade mais anal, retentiva e eu diria sádico-anal. E essas personalidades, elas são formadas no neurodesenvolvimento sexual, onde há aqui fixações. Então, quando a gente tá ali educando os nossos filhos, desde pequenininho, instituições e coisa e tal, é um momento que a gente tem que estar ali de olho, esse sujeitinho, vamos, ou a gente ter esse olhar, que é um olhar mais rico, para que a coisa flua para uma coisa mais saudável. Quando você já vê ali, desde criança, uma necessidade daquele cocô, é quase que, tudo bem, o cocô na fase do neurodesenvolvimento é uma joia, é coisa e tal, mas quando há algo ali, que você já começa a perceber que existe ali um processo de uma certa fixação, aqui já é altamente indicável que você faça, já sou adulto, então, há algo que você percebe que, eu tenho uma necessidade de controlar o outro, eu tenho uma necessidade de estar ciente de tudo, pensar em tudo, em todos, construir ali uma planilha de desenvolvimento da própria vida. Tem coisas muito interessantes que pode realmente ser usadas para virar, inclusive, prosperidade, dinheiro e coisa e tal, né? Tanto que a gente associa cocô, questões anais com dinheiro, porque quanto mais retentivo, mais potencial essa pessoa tem de se neurodesenvolver e ter prosperidade, coisa e tal, em departamentos específicos, mas quando a coisa já foge para coisa psicopatológica, né, de que a pessoa tem uma necessidade quase que visceral de controle, quase que visceral de controlar tudo, todos, e a coisa só anda dentro desse patamar na vida do sujeito. Aqui há uma necessidade de um comprometimento com psicoterapias, análise e coisa e tal, assim, para poder, né, deixar de ser só uma coisa que produz um prazer, que a gente fala que é aquele prazer que não é um prazer espontâneo, não é um prazer pleno, né? Quando você tem um prazer pleno, mas é o prazer que a pessoa tem, então é a experiência psíquica que a pessoa tem e que às vezes coloca ela numa falsa ilusão de que aquilo é um gozo libertário, que aquilo é um gozo pleno, sendo que quando ela começa a fazer análise, quando ela começa a entender, a desamarrar, né, esses nós quase que barromianos, ela começa a se flexibilizar mais para um gozo mais pleno, para uma liberdade de um mais gozar, e essa liberdade do mais gozar, ela vai para uma experiência mais intensa, além dessa experiência esfincteriana, né, do controle do outro, da necessidade de controlar o outro, que pode colocar ela num caminho de quase que um gozo tóxico, de quase aquele gozo do controle que é um gozo meia boca, que no final traz muito mais dor do que prazer. Óbvio que tem pessoas que já se estruturaram tanto nisso que há essa mistura, né, entre o controle e o prazer. E essas duas entidades, né, entrelaçadas, dá para o sentido da vida da pessoa psicossexual uma noção de que ela se pertence nisso no mundo e sem experimentar, na verdade, o que é um gozo pleno, o que é um gozo quando você consegue passar para outra fase, né? Porque quando a gente pensa em que uma fixação na fase anal, a gente tem que levar em consideração que a fixação na fase anal não propicia para a pessoa a próxima fase, né, do desenvolvimento psicossexual, que seria a fase, vamos colocar assim, libidinal, a fase fálica, na verdade. Óbvio que nas instâncias psíquicas as coisas não acontecem assim,
a fase 1, 2, 3, 4 e tudo certinho, a coisa pode estar toda misturada, tanto que tá, né, que a fase anal, ela ficou tão marcada, que a fase fálica, ela vem só para dar um gozo no plus do controle esfincteriano, e aquilo se mistura, óbvio que todo sujeito passa por todas as fases, mas elas não vivenciam as fases de uma maneira quase que latente, né? De uma maneira plena de sentido, significado e potência. Quando você goza de todas as fases com potência, mesmo que você ficou um pouquinho mais em uma, e a análise está aqui justamente para liberar essa pulsão que às vezes fica ficcionada, para dar para o sujeito, né, que a gente vê quando a pessoa está em análise, que quando ela está, é aquele sujeito que tem uma fixação ali na fase anal, que é aquela pessoa controladora, tóxica, aquela pessoa que é extremamente patológica no convívio ou mesmo no controle do outro e de si mesmo, e quando ela começa a experimentar que, olha, opa, peraí, tem outras fases aqui que não foram bem trabalhadas ou não foram bem exploradas no sentido de sua potencialidade, e ela começa na análise a experimentar essa potência, né, libidinal, e essa potência libidinal vai dando para esse sujeito uma vivência em desafiar e explorar essas raízes da analidade, e em cima disso abrir um espaço para novas vivências, ser integrada à sua sexualidade, e com isso ter prazer em outras formas de prazer. Bem, é o que eu tenho para vocês. 2 years ago, the name Arthur Fleck hit Gotham like a hurricane. The trial of the century. They believe Arthur Fleck to be some kind of martyr. Well, he's not. There's a monster. When you're smiling, when you're smiling, When I first saw Joker, when I saw you, the whole world smiles with you. for once in my life, I didn't feel so alone anymore. When you're laughing, oh, when you're laughing, the sun comes shining through. For once in my life, I have someone who needs me. How about you, Arthur? Do you still think you're a star? Showtime. The whole world smiles with you. You can do anything you want. The sun comes You're Joker. Look around! Look at all these people! Bring on, I will no longer allow any of you so stop your sighing. to keep me down! Be happy again. I got the sneaking suspicion that we're not giving the people what they want. It's okay, baby. Let's give the people what they want. Sing hallelujah. Come on, get happy. Get ready for the judgment day.